Olá, que a santa paz de Deus esteja com todos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever e principalmente de ativar o sininho de notificações. Te peço que deixe aí o seu comentário, compartilhe o vídeo para que possa chegar às demais pessoas, aos nossos semelhantes em diversas partes do mundo. Para o vídeo de hoje, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço bem apertado, um grande abraço a todos os nossos inscritos e a você que seja muito bem-vindo por estar acessando aí pela primeira vez o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e de assinar o sininho de notificações, ok? Um grande abraço de um mais puro e sincero coração no teu coração. Um grande abraço a todos vocês inscritos e você que não é inscrito ainda, mas receba nosso carinho, nosso abraço de pureza. Para mais um vídeo de hoje, eu confesso que fiquei alguns dias sem gravar por falta até de uma oportunidade. Mas, como já retratei em alguns vídeos anteriormente, a finalidade do nosso canal não seria bem para essa. Mas, após eu abrir o canal, me senti aí de um sentimento espiritual, de trazer aquilo que é de maior valor, de maior fundamento na nossa vida, que é a palavra de Deus. Então venho retratando aí e postando alguns vídeos. Se você tiver mais e quiser mais ver, já tem alguns vídeos aí bastante especificados e pretendo sempre trazer alguns vídeos sempre de acordo com a palavra de Deus e não com o nosso próprio pensar ou emoções ou imaginações da nossa mente, mas de acordo com as sagradas escrituras, a qual é a nossa base de todos os filhos e filhas de Deus. A Bíblia é a única base confiável para todos os filhos de Deus. Para mais um vídeo de hoje, sem enrolações, hoje, com a ajuda de Deus, nós iremos conhecer que tipo de corações nós temos, que tipo de pessoas nós somos. Vamos aprender, vamos entender de acordo com a palavra de Deus. Então, sem mais enrolação, sem mais muito falar, vamos para o vídeo. Então vamos para o vídeo e hoje nós vamos descobrir, de acordo com a palavra de Deus, que tipo de pessoas nós somos, que tipo de coração nós temos. De acordo com as Sagradas Escrituras, nós vamos ter uma conclusão e ter um conhecimento de nós mesmos. Ou seja, conhecer a nós mesmos primeiramente. Por que digo isso? Não é bom que vivamos sem saber que tipo de coração nós temos, que tipo de pessoas nós somos. Isso traz uma importância, porque de quando Cristo faz
renovação em nós, passamos a saber e ter a conclusão de que em diversas circunstâncias da vida e estados que passamos, que vivíamos, mas podemos aí após ter uma conclusão do quanto Cristo fez por nós e de quanto em valor nós somos para Cristo. A importância de chegar à conclusão de entender essa grande importância a saber que tipo de coração eu tenho, que tipo de coração você tem. Vamos ler de acordo com as Sagradas Escrituras. Nós sabemos que há 4 tipos de corações. 3 precisam de renovação. O primeiro coração, chamado coração à beira do caminho. O segundo, coração espinhento. O terceiro, coração pedregoso. E o quarto, coração boa terra. Vamos ler em 2 Coríntios 5,17, já que estou mencionando estes tipos de corações. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, esta leitura retrata de que se nós tivermos um coração pedregoso, um coração à beira do caminho, um coração espinhento, após a lavagem da regeneração e da renovação, vemos aí em 2 Coríntios 5,17 um estado de pessoa que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Todos os costumes, tradições, diversas coisas relacionadas a essas, após a renovação, Cristo nos dá um coração novo. Então, para maior conclusão, e a respeito desses corações que estou falando, vamos ler Mateus 13:3. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu ao pé do caminho. Aqui nós podemos enxergar um coração. Sabemos que há pessoas, de um modo geral, estou falando, que ouvem a palavra de Deus e logo se esquecem. O segundo coração vamos entender e descobrir o segundo coração. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Nós podemos ver que, simbolizando a isto que estou falando, um coração relacionado
a estas palavras, acontece-se que quando alguém, nós, eu, você, ouvimos a palavra e a recebemos com alegria, com prazer, mas se nós não tiver o que se chama raiz, nasce ali, mas por pouco tempo, porque não tem raiz. Imaginamos que o pezinho nasce com pouca terra, mas ao crescer não tem uma raiz e não tem uma terra profunda. E quando chegando o sol, esta planta ela não vai ter uma capacidade de suportar o sol, por conta de que ela não tem uma raiz e também não tem uma terra profunda. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, o segundo coração, de acordo com a palavra de Deus, diz: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Ou seja, eu ouço e escuto a palavra de Deus, a recebo, mas logo me esqueço, porque Cristo ainda e não abri o meu coração para Cristo fazer lavagem e renovação e regeneração. Vamos para o terceiro coração. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram-na, e outra parte caiu em boa terra. Bom, o terceiro coração, podemos ver que podemos ter um coração espinhento, em que ouvimos a palavra, a recebemos, ela até brota, mas vindo aí os espinhos ficam sufocadas e não dá frutos. Ou seja, nós, ao ouvir a palavra de Deus, podemos receber, podemos aceitar, mas fruto não dar. Por quê? Porque não tem a raiz, não, e aonde estar é entre os espinhos, portanto não dará fruto. O quarto coração, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. Gostaria eu de te perguntar, você está entendendo? Estou falando de conhecer que tipo de coração nós temos, de acordo com a palavra de Deus. Agora eu vou ler sem pausa, vou ler direto. Mateus 13:3. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear,
E quando semeava, parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves dos céus e a comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Estou mencionando esta passagem, esta palavra, porque cada parte desta semente onde é caída simboliza cada coração que nós temos. Você agora entendeu? Cada semente aonde é caído, ou seja, a semente que caiu à beira do caminho, a beira do caminho simboliza um coração. A semente que caiu entre os pedregais também simboliza um coração. E a semente que caiu entre os espinhos simboliza o terceiro coração. E a semente que caiu em terra boa simboliza o quarto coração. Então, eu posso chegar à conclusão de que tipo de pessoa e que tipo de coração eu tenho? Será que é o coração à beira do caminho, que ouço, recebo, mas logo me esqueçam? Ou nem tenho mais lembrança? Ou será se eu sou o coração igual aos pedregais, onde uma semente pode ser plantada, mas não irá muito longe? Ou será que eu sou um coração, será que eu tenho um coração igual a uma semente plantada entre os espinhos? Bom, este é um assunto que podemos e fica aí para cada um de nós refletir. É lógico que eu não posso e nem tenho direito de falar por alguém, a não ser eu falar para mim mesmo e analisar a mim mesmo. Como está escrito, nós vamos compreender, ler primeiramente, depois vamos pedir a Deus o guia do seu bom Espírito, que abra nossa mente e nos dê entendimento e sabedoria para compreender. Depois vamos chegar a uma conclusão e descobrir e ter esta conclusão de que o meu coração é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, ao analisar esta leitura, nós descobriremos, com certeza, que tipo de coração nós temos. Até porque está bem especificado esta parábola
nós podemos entender. Mas, se eu tenho um coração à beira do caminho, se eu tenho um coração entre os pedregais, se eu tenho um coração entre os espinhos, o que eu devo fazer? Bom, nós sabemos que o quarto coração é o que devemos procurar ter. O quarto coração, que é o coração que dá fruto, que é o coração chamado de terra boa, onde a semente caiu e produziu, deu frutos, segundo a palavra, de 60 a 100 e de 30. Então, devemos procurar e pedir a Deus que nos conceda um coração novo. Então, se já tivemos a conclusão e enxergamos a cada um de nós, de acordo com esta leitura, descobrimos que tipo de coração nós temos. Será que é o que ouve a palavra e logo se esquece? Será que é o que ouve a palavra e não dá frutos? Será que é o que ouve a palavra e não tem raiz? Bom, isso fica aí para cada um de nós refletir e pedir a Deus uma mudança. Nesta parábola, podemos descobrir que tipo de pessoas somos, de acordo com esta parábola. Então, vamos lá, em Lucas 8:11, vamos ter mais especificação para que possamos compreender de acordo com a fiel palavra de Deus. Lucas 8:11. Vamos para as especificações. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem. E os que estão sobre os pedregais? Nós lemos a especificação de que se diz os que estão junto ao caminho. Bom, aqui atrás nós estávamos falando a respeito da simbolização de cada estado e terra em que a semente, simbolizando a palavra de Deus, e o estado de terra que representa e simboliza cada coração. Aprendemos aqui atrás e descobrimos que cada um simboliza cada coração. Agora vamos ter mais um detalhe resumido de que e os que estão junto do caminho. Nós estamos lendo em Lucas 8:11. Que estes são os que ouvem a palavra, depois vem o diabo e tira-lo do coração. E os que estão entre os pedregais, essa palavra é bem complicadinha para minha língua falar, pedregais.
Os que estão entre os pedregais, minha língua não dá para falar essa palavra direito. Bom, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E os que estão entre os espinhos? Estes são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riqueza e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E os que caem em boa terra? Estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Então, agora é descobrir que tipo de coração é o meu e o seu, que bate ou possa estar em lugar ao mesmo que algum da semente, ou seja, o quarto estado de terra são os que ouvem e a recebem e simbolizam um coração honesto, um coração misericordioso. Então, já vimos que tipo de corações, que tipo de coração nós temos. Então, sabemos que, independente de que tenhamos um coração ruim, um coração mau, isso digo de acordo com a palavra de Deus, que se eu tenho um coração à beira do caminho, eu tenho um coração não muito bom. Se eu tenho um coração pedregoso, eu não tenho um coração bom. E se eu tenho um coração espinhento, eu tenho um coração mau. Mas, independente de que eu tenha um coração dentre estes 3 corações, eu tenho a oportunidade de ter um coração bom, um coração misericordioso. Mas como eu faço para adquirir um coração puro? Como eu faço para ter um coração bom? Então, já conhecemos que tipo de coração nós temos. Já chegamos à conclusão e descobrimos qual é o meu e qual é o seu coração. Se o meu coração é um coração mau, um coração que não tem piedade, não tem compaixão, não tem misericórdia, se eu tenho um coração pedregoso, um coração entre os espinhos, um coração que guarda rancor, um coração que guarda mágoa, se eu tenho um dentre estes 3 corações, exceto o 4º coração, eu preciso de regeneração. Eu preciso de renovação. Mas como que eu faço para adquirir um coração puro?
Então vamos ler e entender, só para ressaltar que, com certeza, creio que você deve ter entendido a leitura desta parábola, que a semente simboliza a palavra de Deus. E o estado de terra, ou seja, ao meio ambiente aí em que a semente é caída, é lançada, simboliza cada coração. Então, se a semente, que é a palavra de Deus, caiu no meu coração, e eu sou simbolizando isto, dizendo que se eu sou à beira do caminho, eu tenho este coração à beira do caminho, ou se sou uma pessoa que tem o coração entre os pedregais, que simboliza este meio ambiente aí em que a semente caiu, simboliza um certo coração, e também a semente, que é a palavra de Deus, que caiu entre os espinhos, e que o estado e meio ambiente, que é espinhos, entre espinhos, simboliza também um coração, um certo coração. Bom, então, como está escrito na palavra de Deus, cada um analise a si mesmo, ou seja, cada um de nós devemos nos julgar. A respeito de falar julgar também, pretendo trazer um vídeo para o futuro também, mais para frente, falando a respeito de julgar. Será porque muitos dizem, só Deus pode julgar. Então, é certo de que somente Deus pode julgar. Mas irei trazer um vídeo falando um pouco a respeito disso. Então, descobrimos que tipo de corações nós temos hoje, enxergamos que tipo de coração nós temos. Então agora, o que vamos fazer para adquirir um coração puro? Então nós vamos nos julgar, nós vamos analisar a nós mesmos. Se eu tenho um coração mau, eu tenho chance de ter o quarto coração, um coração bom. Mas como eu faço isso? Todos nós devemos adquirir um coração puro. Então vamos ler Hebreus 3:13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Este endurecer do pecado, o que endurece o nosso coração, é o que se chama pecado. O pecado, ele endurece, ele nos faz ter um coração mau. Mas, antes, como está escrito, sempre lembremos-nos de exortar uns aos outros, de analisarmos a nós mesmos, de fazermos um exame de consciência em nós mesmos e sujeitarmos-nos a Deus e a Cristo Jesus
para que possamos adquirir um coração novo. Vamos ler em Ezequiel 36, 26. Como adquirir um coração puro. É interessante de que hoje o vídeo está sendo para descobrirmos que tipo de corações nós temos. Mas ao longo do vídeo, talvez logo em cima deste assunto, este assunto gera uma pergunta. Talvez essa pergunta você se pergunte, mas como eu faço para adquirir um coração puro? Lembrando que todos nós temos o direito e oportunidade concedida por Jesus Cristo de termos um coração novo. Também Ezequiel 36, 26. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Bom, como estava falando, há pessoas, de um modo geral, que têm um coração muito mau, um coração muito ruim. Mas, independente de qualquer que seja a ruindade que mora dentro de uma pessoa, ela, ao receber a renovação, ela passa a ter mudança. Vamos ler um pouco mais em Tito 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o que vamos fazer para adquirir um coração misericordioso, um coração bom? Nós vamos nos sujeitar a Cristo e aceitar a lavagem. A lavagem na Bíblia significa, vamos ler em Atos 22, 16. A lavagem, ela significa na Bíblia, vamos entender o que significa a lavagem. Atos 22, 16. Agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Lavagem significa batismo. Portanto, devemos aceitar o batismo que é mandamento. Devemos aceitar a lavagem dos nossos pecados, os quais pecados nos conduz a ter um coração de pedra. Portanto, já descobrimos hoje que tipo de coração mora dentro de nós. E já que descobrimos, então, o que devemos um pouquinho antes de falar, já que descobrimos, nós vamos
Então, pedir a Deus que faça em nós e nos conceda um coração novo, um coração de carne, porque um coração de pedra é muito ruim ter um coração de pedra. Se eu quero te dar um conselho com base também na palavra de Deus, eu quero dizer a vocês, meus inscritos, nossos inscritos, a você que não é inscrito, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu quero lhe falar para todos nós que façamos o bem. Façamos o bem porque receberemos em dobro. E como já tenho aprendido também, mas como assim? Fazer o bem e esquecer. Porque depois a retribuição ela vem sozinha. Então, já descobrimos que tipo de coração nós temos. Se o meu coração não é um coração muito bom, então, o que preciso? Preciso de renovação através da lavagem. Lavagem em que significa na Bíblia? Batiza-te e lava os teus pecados. Os pecados quais também significam que é o que nos faz ter um coração ruim, um coração de pedra. Portanto, sujeitemos-nos a Deus e não endureçamos o nosso coração, para que Ele venha nos conceder, através da renovação e da regeneração do Espírito Santo, um coração misericordioso, um coração boa terra, um coração novo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, meus semelhantes, se você gostou desse vídeo, compartilhe para que possa chegar a diversas localidades e outras partes do planeta, do mundo. Então, o vídeo de hoje foi a respeito de que como tenhamos um coração e que tipo de coração nós temos. Este foi o vídeo de hoje. É lógico que eu não posso jamais dizer o seu coração é esse, o seu coração é aquele, porque de acordo com esta parábola fica aí para nós ter uma conclusão. E fica aí para nós ter de pensar e fazer o que se chama reflexão. Ou seja, nós vamos refletir agora. Então, já que eu descobri o tipo de coração que eu tenho, você descobriu o tipo de coração que você tem, de acordo com a palavra de Deus. Então agora nós vamos fazer
o que se chama reflexão. Vamos refletir sobre os nossos corações e darmos a oportunidade, se é que o meu coração não é bom, então vamos dar a oportunidade para que Cristo venha fazer a renovação, a regeneração e a lavagem, para que possamos adquirir um coração puro, um coração boa terra. Este foi o vídeo de hoje e eu te dou um grande abraço. Que Deus te abençoe e que a paz de Deus, que ultrapassa e excede todo o entendimento, sem a sabedoria de Deus, sem pedirmos a Deus, é impossível que venhamos a compreender alguma coisa. Então, além de tudo isso que analisamos, nós vamos pedir a Deus entendimento, vamos orar e pedir a Deus que nos conceda o dom de compreender as suas palavras. Este foi o vídeo de hoje. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever, de comentar e principalmente de assinar o sininho aí de notificações. Um grande abraço, que Deus te abençoe.